Eu quero que vocês abram as suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17, versículo 10 em diante. Amém? Amém, irmãs? Vamos lá, então. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E, indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Amém? Para a gente entender um pouco aqui dessa lição aqui de vida, eu vou voltar só um pouquinho, né? O profeta Elias, esse fato aqui se deu numa época de uma crise muito grande em Israel. Primeiro foi uma crise espiritual que foi provocada pela rainha Jezabel e pelo rei Acabe, né, por causa da idolatria. Isso levou com que o profeta Elias ele profetizasse que não cairia chuva sobre a terra até que ele profetizasse novamente. E aí, gente, água é o quê? Vida. Sem água, não tem vegetação, não tem frutos, não tem nada. E aí começou uma crise econômica em Israel. E aí, o que Deus fez? Como Deus ele cuida de nós, em todo tempo Deus cuida de nós. Deus pegou Elias e falou assim: vai para Querite, né? O rio Querite. Lá eu já ordenei os corvos que te alimentem. Quer dizer, Deus ele dá provisão, né? E ali Elias ia beber água do rio e os corvos traziam para ele pão de manhã e carne à tarde. E Elias ali foi sustentado pelos corvos. Porém, gente, Querite não é um lugar para a gente ficar. Querite, como diz assim, um lugar de deserto. Querite é lugar de passagem. A gente não fica ali. Deus não coloca a gente naquela situação, né? Eu aprendo com isso. Confortavelmente ali, mas Deus fala assim: ó, está na hora de sair. Está na hora de você. Tem coisas para você mais lá na frente. E assim foi com Elias. Deus falou para Elias: sai, vai para Sarepta. Aí entra a nossa viuvinha. Né? Lá você vai encontrar uma viúva e ela vai te alimentar. Deus poderia dar a qualquer outra viúva, qualquer outra pessoa com uma situação econômica melhor, mas o que Deus fez? Essa mulher não tinha nada, gente. Ela saiu para pegar uns gravetos para fazer a última refeição dela. E aí aparece o profeta e fala assim: me dá aí uma comida. E ela fala assim: faz um bolo para mim. Mas eu não tenho nada. Diante da crise econômica que Israel estava passando, ninguém tinha nada, estava todo mundo morrendo. Ela ia fazer a última refeição para ela e para o filho dela, e esperar a morte. Aí a gente se coloca no lugar dessa mulher, né? Eu só tenho aqui um pouquinho de farinha, só vou fazer minha última refeição e vou descansar aqui para até morrer, porque ninguém vai me ajudar. Numa época de crise, quem ajuda quem? Né? E ali aquela mulher, diante daquela palavra, eu vejo nela um coração muito voluntário, um coração doador, porque aí o que ela faz? Diante da tua palavra,
né? Ela foi lá e fez, mas Elias deu uma promessa para ela, embaixo dessa palavra, faz conforme eu mando, porque a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai te faltar. Diante daquele coração voluntário daquela mulher, ela não tinha. Gente, hoje em dia é difícil. Quem não tem, repartir o pouco que tem, né? Imagine numa época de crise, de fome, de morte, né? E ela, aquele coração dela doador, ela foi lá e dividiu o que ela tinha com o profeta, né? E aí, isso me leva a crer que Deus, ele já estava, porque se a gente for ver a história até o final, a gente vê que Deus ele já estava preparando um milagre muito maior para aquela mulher lá na frente. Por quê? Porque depois disso, dessa palavra que ela recebeu um milagre muito maior. Qual foi o milagre maior que ela recebeu? O filho dela morreu. Se você ler depois a história, você vai ver que o filho dessa mulher morreu. E esse filho, quando ele morreu, ela foi atrás de Elias e falou: o que eu tenho contigo, homem? Você veio aqui trazer isso para mim, mas meu filho morreu. E Elias foi falar com Deus. E aquele menino ressuscitou. O que acontece? Deus, ele faz o pouco virar muito, né? Porque o azeite da botija virou muito, nunca faltou. A farinha da panela multiplicou, nunca faltou. Mas Deus ainda tinha algo muito maior. O que eu aprendo com isso? Quando eu tenho um coração doador, abençoador, um coração contrito, um coração bom, um coração quebrantado, Deus ele não vai deixar faltar nada para mim, porque Deus ele poderia escolher uma pessoa qualquer, uma pessoa com recursos, mas Deus escolheu ela por quê? Porque o coração dela, ele vê o coração, ele não vê o exterior, ele não vê, fulano é bonzinho, fulano tem recurso, vai lá pedir que ele tem demais, vai te dar. Não, ele vê o coração. E Deus escolheu justamente essa viúva para abençoar Elias. Mas ele queria, além disso, fazer um milagre muito maior, que foi o milagre da ressurreição do filho dela, né? Então, hoje, eu deixo essa palavra para você e para mim, né? E deixo uma palavra profética, né? Que diante da nossa oferta voluntária, está no momento aí da gente ofertar, da gente dizimar, e diante do nosso coração, diante de Deus, não é só, gente, dinheiro. Às vezes a gente oferta um louvor com muito amor, a gente oferta a nossa presença, a gente oferta uma oração, e Deus ali, ele está vendo aquilo ali, aquele nosso coração, ele está vendo o que tem dentro de nós. E, diante disso, eu hoje vou deixar, para mim e para a tua vida, uma palavra profética, que é: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. E ainda deixo mais, que aquilo que está morto na tua vida hoje, na minha, eu tenho fé para que Deus vai fazer ressuscitar.